nós temos que fazer alguns cálculos para ver aí qual é a nossa alma, qual é aquilo que mais nos motiva, qual é aquela energia que nós passamos para as pessoas e qual é a energia que a gente se expressa no mundo. É dessa forma que a numerologia pitagórica, então, ajuda nesse processo de autoconhecimento. É uma ciência que, como diz Albert Einstein, né, é uma ciência que ajuda a gente a entender a mente de Deus, essas digitais dos deuses que ficaram gravadas em tudo, e justamente a numerologia pitagórica, no caso, que é a que eu utilizo e trabalho, ajuda bastante a gente a entender como que Deus formou tudo isso aí e como que a gente pode também se inserir dentro desse grande plano, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui com o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar Reckers. E como a gente sabe, os números são realmente incríveis. Eu, inclusive, levo tanta consideração aos números que eles parecem que conversam comigo em toda parte. Eu sou muito atento aos números, às horas, ao número que vem em cada momento me diz, particularmente para mim, me comunica muito. E eu sei, Maurício, que nossos nomes aqui no planeta Terra não são por acaso. A gente não tem um nome por acaso. Eles trazem muita energia e através da numerologia trazem um significado, trazem um caminho de vida, trazem uma impressão que a gente passa, uma expressão que a gente passa. Tu em casa vai descobrir muitas coisas de ti através do teu nome e o Maurício vai nos ajudar. Seja muito bem-vindo, Maurício, mais uma vez aqui ao canal. Oi, Pava, olá a todos, mais uma vez obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aí, então, sobre numerologia e que realmente, né, os números, quando a gente vai estudar Pitágoras e muitos outros sábios do passado, todos eles falam que realmente o universo são números. E aí, sim, eles conversam conosco através de placas de carro, através de horários e números que a gente possa ver aí de forma constante na nossa frente. Então vamos conversar um pouquinho sobre a importância de entender e interpretar a energia dos números. Eu, para facilitar, tu calculou o meu nome e é o nome completo que a gente utiliza para o cálculo, não é? Sim, é muito importante a gente considerar o nome completo de nascimento. Por quê? Porque mesmo que haja uma alteração posterior do nosso nome, seja por algum tipo de conveniência ou por casamento, enfim, se a pessoa define trocar o seu nome, não importa. O nome de nascimento é essa bagagem kármica que nós trazemos justamente de outras experiências. Então, esse nome que nós adotamos, que também, independentemente se foi um erro de cartório, se não foi, se o pai ou a mãe esqueceu de colocar uma letra, colocou uma letra a mais, não importa. O nome que ficou registrado na certidão de nascimento é essa impressão cósmica e justamente dessa bagagem que a gente traz. Então, todas as letras do nosso nome, nós temos que fazer alguns cálculos para ver aí qual é a nossa alma, qual é aquilo que mais nos motiva, qual é aquela energia que nós passamos para as pessoas e qual é a energia que a gente se expressa no mundo. Então, é justamente isso que a numerologia pitagórica, né, que é o que a gente costuma utilizar e é o que eu trabalho profissionalmente. É dessa forma que a numerologia pitagórica, então, ajuda nesse processo de autoconhecimento, e principalmente dessas três ideias. E Maurício, como é que fica a questão dos apelidos? Por exemplo, eu sou o Pava. Com certeza, o apelido, né, ou, por exemplo, se o nosso nome, né, as pessoas nos chamam pelo nosso nome apenas, ou por um apelido, ou até mesmo se as pessoas nos chamam por algum sobrenome que nós temos. Essa palavra, mais utilizada pelas pessoas para se referirem a nós, essa palavra mais usada, ela tem também uma carga muito forte. E é como se, para além do nosso nome de nascimento, que é a nossa essência, que é essa bagagem que a gente traz, esse apelido, esse primeiro nome mais utilizado pelas pessoas, ou até mesmo um sobrenome que as pessoas acabam usando para se referir a nós, essa palavra, ela também tem uma carga muito forte. E é como se nós adotássemos, durante a encarnação, uma máscara. E aí, justamente, a energia dessa máscara, ela não é à toa. Ela tem uma importância. Ela tem o seu aspecto de realmente refletir, muitas vezes, qual é a nossa missão nessa vida. Então, por isso que, claro, artistas têm os seus nomes artísticos, ou até mesmo, às vezes, a gente ganha um apelido na infância e esse apelido continua ao longo de toda a vida. Às vezes, esse processo de ter, né, um apelido ou uma palavra-chave que é utilizada para se referir à nossa pessoa,
Isso às vezes é um processo consciente ou às vezes é fruto do destino, né, que as pessoas acabam conhecendo aquela pessoa por aquela palavra, mas sem dúvida, é uma máscara muito importante e como eu falei, muitas vezes a gente calcula essa máscara e justamente é a missão de vida da pessoa, é o trabalho que ela veio desempenhar aqui no plano físico, no plano terrestre. Legal, Maurício. E nomes de empresa também. Tu pode calcular o propósito, a motivação daquela empresa, a impressão que ela passa, a expressão dela, o caminho de vida da empresa através do nome completo da empresa. Principalmente no caso de empresas, o nome fantasia, aquele nome síntese, né? Aquela palavra-chave que também é mais utilizada. Então, quando a gente calcula também nomes de empresas, é muito comum a gente perceber padrões, como, por exemplo, empresas do ramo de estética e beleza, normalmente aparece lá um número 6 nos cálculos, um número 6 muito forte. Ou se a empresa tem uma caminhada de muita liderança e de muito pioneirismo, normalmente vai aparecer ali o número 1 como um somatório. Ou se a empresa tem uma busca constante de perfeição, de melhorar o seu produto, de melhorar o seu serviço, vai aparecer com certeza o número 7. Então é interessante perceber que algumas empresas, sim, muito provavelmente não só fizeram o seu símbolo, a sua logomarca, com a proporção sagrada, com geometria sagrada, mas também calcularam o nome fantasia da empresa se baseando na numerologia. Porque justamente esses empresários tinham a noção, ou essas empresárias tinham essa noção de que sim, o nome ele tem um potencial muito forte. E claro, né, Pava, dá para fazer isso também com o nome das cidades, com o nome dos países, dá para fazer com... Enfim, a gente pode usar para muitas coisas também. Muito legal, Maurício. Então vamos lá. Como que a pessoa faz para calcular? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter a tabela pitagórica. Eu vou colocar a imagem na tela aí para o pessoal. Beleza. Então, a tabela pitagórica, nós temos uma tabela muito básica, muito simples de entender. Os números vão de 1 a 9 e as letras são justamente colocadas aí de acordo com esses números de 1 a 9. Então, a letra A vale 1, a letra B vale 2, até chegarmos na letra I, que vale 9. O J volta para o 1, que chega novamente até o R, que vale 9. Na terceira, digamos, linha, temos aí, ou coluna, né? No caso aqui, provavelmente linha, pela imagem. No caso, S vale 1 e vai na sequência até o Z, que termina com o número 8. Então, nós temos aí as letras correspondendo a números. Essas letras, claro que são separadas em vogais e consoantes. O A, E, I, O e U são as vogais e todas as demais letras são consideradas como consoantes. Então, é a partir dessa ideia de consoantes e vogais que justamente a gente começa a fazer o cálculo do nosso nome e entender o que é de fato a nossa alma, qual é a impressão que a gente passa e, claro, como a gente se expressa no mundo. Então, é a partir dessa tabela pitagórica, com essas 9 energias e, claro, 3 letras correspondendo a cada uma das energias, exceto o número 9, que é somente a letra I e a letra R. Maurício, então, por exemplo, a pessoa tem que somar só as vogais e depois só as consoantes, né? E o resultado da soma das vogais, a pessoa encontra... a sua alma ou a sua motivação. Certo. E com a soma das consoantes, a pessoa encontra... ela encontra a sua, digamos, a sua impressão, a imagem que ela passa para o mundo, né? A imagem ou a impressão que ela passa para as demais pessoas. E somando todos os números, ela encontra... a sua expressão. Então, como que ela se expressa no mundo, como que ela age, como que ela também coloca a sua energia à disposição das pessoas e, claro, das tarefas e do mundo. Então, pessoal, dado isto, a gente já sabe então como achar o número da motivação, da impressão e da expressão. Então, o Maurício vai dar para a gente agora um conhecimento sobre o que cada número representa, né? Por exemplo, se deu, no meu caso, motivação 7, Maurício.
né? Daí impressão 11, no meu caso. Expressão 9, no meu caso. Então, cada número tem um significado, seja ele na motivação, na impressão ou na expressão. Então, agora o Maurício vai dizer o significado dos números de 1 a 9. Então, só lembrando, né, que a motivação, nós temos que pegar todas as vogais do nosso nome, colocarmos os números e somarmos esses valores. As consoantes, isso então, a motivação é dada pelas nossas vogais. As consoantes definem a nossa impressão, então nós somamos os valores de todas as consoantes do nosso nome, e aí se nós somarmos a motivação com a impressão, por consequência tem que dar o somatório total do nosso nome. Então nós temos aí 3 energias, né, das vogais, das consoantes e o do nome total. Então se nesses 3 posicionamentos, por exemplo, surgir o número 1, seja na motivação, na impressão ou na expressão, no somatório total. Se a pessoa tem o número 1, naturalmente a pessoa ela tem essa energia da iniciativa, da liderança, do ímpeto, da autonomia, da independência. São pessoas que não dependem tanto das outras pessoas. Mas como todo número, né, tem também um aspecto sombra, que é uma espécie de impaciência, de agitação interna, e às vezes de um pouco de, por exemplo, egocentrismo. São sombras do número 1. Se apareceu o número 2, são pessoas que têm uma energia muito natural de sensibilidade, de ser útil aos demais, de serem muito parceiras, companheiras dos demais. São pessoas que têm essa energia mais da receptividade, do cuidado, de saber esperar. Porém, uma sombra do número 2 seria uma inércia, uma dúvida e uma dependência demasiada de pessoas ou de situações. Se nesses 3 somatórios aparece o número 3 então está muito conectado com a alegria de viver, com a comunicação, uma natural leveza de ser. O número 3 está muito conectado também com essa agilidade, essa facilidade de estar em vários locais, ou seja, é fruto dessa agilidade, dessa habilidade, né, de estar em vários lugares e que é, digamos assim, fruto de uma criatividade muito natural e de um poder de comunicação. O lado sombra do número 3 seria, às vezes, uma certa irresponsabilidade, uma falta de comprometimento. Então, esse é um aspecto sombra do número 3. Se apareceu o número 4 ele tem muito a ver com a ordem, com a disciplina, com o método para fazer as coisas, com organização, com a praticidade de colocar as coisas justamente num quadrado, né? Essa praticidade muito natural do número 4. Porém, o número 4 muitas vezes pode se expressar de uma maneira rígida, muito apegado ou apegada à sua forma de fazer as coisas, e um pouco, né, a pessoa pode ser um pouco avessa a mudanças. Se aparece o número 5, num desses 3 somatórios, naturalmente a pessoa traz uma carga natural também de comunicação, de muito dinamismo, de facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O número 5 é muito parecido com o número 3, são números conectados com a comunicação. Então, se a pessoa tem esse número 5, ela tem uma facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, um aspecto sombra seria, às vezes, uma espécie de falta de foco, porque a pessoa faz muitas coisas ao mesmo tempo. E também a pessoa pode manifestar, assim como o número 1, pode manifestar também uma certa impaciência, uma certa agitação. O número 6, num aspecto luminoso, tem tudo a ver com a energia da diplomacia, do amor, do companheirismo também, da amorosidade, uma conexão muito forte com relações humanas, relações afetivas, relações familiares, um senso de justiça muito claro e um senso estético muito presente. Já o aspecto sombra, o aspecto negativo, pode se manifestar como uma espécie de dependência de outras pessoas e uma espécie de inércia também. É uma sombra do número 6. E Maurício, agora vamos chegar no número 7, que é o meu número de motivação. Ou seja, o que me motiva seriam coisas deste âmbito ligadas ao 7? Com certeza. O número 7, ele tem muito a ver com a ideia da busca da espiritualidade, da busca da perfeição em tudo que faz, né?
uma busca constante por controlar a mente, uma busca constante por um aprofundamento da vida, de não ficar somente na superfície, né? E também o 7, ele tem muito essa conexão com o lado oculto, o lado esotérico, né? O 7 tem essa ânsia constante de vitória, vamos dizer assim. Mas como todo número, né, não podemos aqui ficar só elogiando o número do Pava, senão, né, vão nos xingar aqui nos comentários. Brincadeiras à parte. Por falar nisso, pessoal, utilizem bastante o campo dos comentários. Falem ali o número da motivação, impressão e expressão de vocês e fala se realmente combina, para provar para o pessoal como realmente funciona, né, Maurício? Funciona, com certeza. E o aspecto sombra do 7, né, às vezes é uma tendência de crítica, de autocrítica, de um perfeccionismo às vezes exagerado, né, de querer que as coisas saiam de forma perfeita, né? Então isso também é uma tendência natural, né, uma sombra natural do número 7. No caso do número 8, então, uma manifestação muito clara da praticidade, do pragmatismo, da objetividade. São pessoas que trazem uma energia de poder de realização, de não deixar se envolver tanto, às vezes, pelo aspecto emocional das situações. São pessoas que conseguem ficar distantes emocionalmente das situações e, por isso, têm uma facilidade em lidar, né, com grandes responsabilidades, com grandes tarefas, e, por isso, são pessoas que trazem aí um poder de realização um pouco maior e, normalmente, se responsabilizam, né, por grandes atividades. O aspecto sombra, às vezes, pode se manifestar como uma espécie de frieza, um pouco de autoritarismo e um apego demasiado, às vezes, às tarefas, né, e não tanto às pessoas. É uma sombra também que pode se manifestar. E agora, no caso Maurício, do 9... O 9, que é a minha expressão, ou seja, é como eu me expresso, é isso? Isso. Então, o 9 é o último número, né, uma expressão que é normalmente generosa, é o último número, né, generosa, uma expressão abnegada, de sempre buscar ver pelo todo, né, de não separar por partes, mas de buscar sempre ver as coisas de um ponto de vista mais holístico, mais integral, mais integrativo, né? E o 9 também tem essa conexão natural com busca por respostas, né, pela busca da transcendência. E o lado negativo, às vezes, a expressão do 9, seja qual for o posicionamento, o lado negativo pode ser uma tendência de instabilidade emocional, ou a pessoa, às vezes, faz tanto pelos outros que ela esquece de si mesma, é uma tendência do número 9 também. Então, são sombras também naturais aí desse número 9. Muito bem. Bom, o 10 não tem, né? É 1. Mas, Maurício, pode acontecer aquela situação de dar números-chave como o 11, né, o 22 e o 33. Sim. No meu caso, a impressão é como as pessoas me veem, a impressão que eu passo? Isso. É a primeira impressão que você passa, é como as pessoas te veem e é como você também se enxerga de uma certa forma. Que no caso, então, o meu é 11. Sim, nós temos os números mestres também. É natural que apareça mais o 11 e o 22. Claro que pode aparecer até o 99, ou seja, a repetição do mesmo algarismo, né? 11, 22, 33, 44, até o 99. Mas é mais comum aparecer o 11 e o 22. Então, o 11 também ele tem uma energia de conexão extrasensorial, de conexão com outros planos de realidade, uma percepção diferente das demais pessoas. São pessoas muito idealistas, né, que conseguem perceber ideais superiores e que buscam também o lado transcendente. O lado negativo, como é formado por dois números 1, né, pode se manifestar, às vezes, uma certa agitação interna, porque são dois números 1. E já o 22, que também é um número mestre que pode aparecer, o 22, ele é uma carga energética, digamos assim, que a pessoa traz de concretização. A pessoa tem o poder de concretizar desde que ela peça apoio, desde que ela aceite ajuda, desde que ela entre em algumas parcerias. Então, se ela está apta e aberta para parcerias e apoio, ela tem esse poder de realização. O lado negativo
pode também se manifestar como uma espécie de dúvida e também de rigidez. Pessoal, vocês viram que legal? E se tu tem o número 7 na motivação ou não, mas quer se aprofundar na numerologia, tem o curso do Maurício Bacar, que eu sempre recomendo, né? Quando o Maurício vem aqui, eu recomendo, quem quiser fazer o curso, eu deixo sempre o link na descrição, não só de numerologia, mas também o de astrologia, com este professor maravilhoso que é o nosso querido Maurício Bacar Reckers. E porque é isso, né? Os números falam com a gente, estão em tudo, é tudo. Parece que Deus faz as coisas através dos números. E faz mesmo, porque é vibração, né? É ressonância e tudo é feito de energia, tudo é vibração. Então os números, sem dúvida alguma, são um poderoso oráculo, digamos, eu diria assim, né? Para quem consegue ver. Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Pablo. Vamos conversando aí, vamos falando cada vez mais, né, desses temas que sempre ajudaram a humanidade a entender o papel de cada um nesse mundo, né? A numerologia é uma ferramenta excelente, que, como eu sempre falo, né, até nas nossas conversas, né, antes das gravações, comecei a estudar esse tema há muitos anos atrás, com algumas poucas informações, já comecei a estudar o meu nome, e aí, claro, fui me aprofundando nesse tema ao longo de muitos anos. E hoje, além de trabalhar, claro, com essa ferramenta e atendendo os meus clientes também, tenho oferecido esse curso. E realmente é uma ciência muito sagrada, é uma ciência que, como diz Albert Einstein, né, é uma ciência que ajuda a gente a entender a mente de Deus. Como que os deuses, como que esses seres que formaram o cosmos, o que eles pensaram antes de surgir todo esse cosmos. Então, os números, para todos esses grandes sábios, né, e mestras do passado, sempre foram essa digital, né, de Deus, essas digitais dos deuses que ficaram gravadas em tudo, e justamente a numerologia pitagórica, no caso, que é a que eu utilizo e trabalho, ajuda bastante a gente entender como que Deus formou tudo isso aí e como que a gente pode também se inserir dentro desse grande plano, né, e claro, como que a gente pode ser um melhor, digamos, trabalhador, né, dentro desse cosmos aí que está sempre evoluindo. Um prazer falar contigo de novo. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, perguntas para o Maurício, seus números aqui embaixo. E a gente conversa no próximo vídeo para responder as perguntas também que tiverem lá. Se gostou do vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos e aperte esse botãozão para se inscrever no canal, porque cada dia tem um vídeo mais inesperado que o outro que te traz uma luz sobre alguma área do conhecimento. E a gente sempre cresce e amadurece muito juntos. Pessoal, fiquem em paz, um maravilhoso final de semana. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!